Olá pessoal, boa noite, todos bem? Estamos aqui começando o nosso webinar. Eu estou com o Rodrigo Ferron, Bruno Lócio, ambos da Premium GMP, da SLS Legal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre viver nos Estados Unidos. Então, a gente está hoje num papo aqui, né, numa reunião para a gente comentar sobre os principais caminhos, sobre alguns mitos que a gente tem em mente quando a gente pensa nesse assunto. Então, fiquem 100% à vontade também para tirar dúvidas, participar, porque a gente está aqui para esclarecer também todos os pontos que de repente vocês carregam. Enfim, qualquer anseio para a gente conseguir auxiliar, tá? Então, tem um chat aqui, tem um Q&A também, para que vocês possam mandar algumas perguntas e a gente vai estar aqui à disposição. E antes de qualquer coisa, por que a gente está aqui hoje? Né? A gente está aqui hoje porque dados recentes, de algumas pesquisas recentes, indicam que quase metade dos brasileiros pretendem ou já pensaram em morar fora do Brasil. Então, é um percentual muito alto, a gente vê que essa demanda ela vem crescendo, e até para ficar claro aqui, por N fatores, né, não estamos falando de política, nem queremos entrar nesse campo, mas o fato é que os números estão aí, então a gente entende que existem muitas famílias que a gente possa ajudar, e é por isso que a gente está aqui com a equipe da Primo GMP e da SLS Legal para nos auxiliar. Bom, até aproveitando esse tempo enquanto o pessoal está chegando, queria passar a bola para o Rodrigo Ferron, para o Bruno, para o Henrique também, para se apresentarem, falar um pouquinho sobre vocês e sobre essa parceria que a gente tem a partir desse último ano para cá, que a gente tem ajudado algumas famílias aqui a realizar o sonho de morar nos Estados Unidos. A gente está acostumado a sempre dar a palavra para o Bruno, então eu não vou perder a compostura, eu vou deixar assim mesmo. Em todas as lives a gente faz assim. Eu achei que o microfone estava desligado, achei que vocês tinham que me dar permissão aqui, mas eu vi que eu que estava comendo ranho, como dizem no Rio Grande do Sul. Bom, gente, primeiro, prazer falar com vocês. É muito bom a gente poder conversar. Espaços como esse facilitam a comunicação, trazem uma informação mais precisa, uma informação mais real do dia a dia de quem vivencia os Estados Unidos, de quem vivencia políticas imigratórias, de quem já vivenciou vários e vários ciclos na imigração. E não podia ter um momento mais apropriado para a gente fazer esse webinar do que hoje, porque a gente sabe que a política migratória ela é constantemente falada, mas na prática pouca coisa tem mudado no dia a dia da imigração. É muito mais burburinho, é muito mais susto do que na prática a gente vê. O que a gente continua vendo? Profissionais qualificados sendo aprovados, ou seja, ninguém tem que deixar ou adiar o sonho. Quanto mais tempo você adiar o sonho ou o desejo, você perde tempo, e quanto mais tempo você deixa para trás, mais tempo da sua vida passa. Então, esse é o primeiro objetivo, o primeiro ponto de tudo que a gente faz. Segundo ponto é falar um pouco da gente, né? Enfim, se me deixar, eu vou falar a parte do Ferron, a parte do Henrique e a parte do Marcos. Mas vamos lá. Que nós somos hoje em dia? A gente fala muito sobre isso, né? Ah, vocês são duas empresas, por quê? Como é que vocês nasceram? Por que a gente nasceu? A gente nasceu para orientar e esclarecer brasileiros que tinham o sonho de morar nos Estados Unidos. Afinal de contas, todos nós que estamos aqui passamos por um processo de imigração ou não, de um visto de imigrante ou de não imigrante, um visto de trabalho ou um visto de residência permanente, quando a gente imaginou que um braço da companhia fora do Brasil era muito importante, ou quando a gente imaginou que o futuro da nossa família, o futuro dos meus filhos, no meu caso, era os Estados Unidos. Então, com base nessa premissa, a gente voltou, todos nós somos advogados, então a gente encerrou a nossa paz, nosso capítulo no Brasil, e achou que a gente tinha deixado essa sementinha do direito para trás, só que, na verdade, quando a gente chegou aqui, a gente viu uma demanda muito grande, viu um mercado muito grande, a gente viu muita gente que tinha passado pelo mesmo sonho que a gente passou, sem informação, porque eu acho que o começo de tudo é informação, então a gente fez isso com muito carinho, e aí a gente foi criando primeiro a Premium, que é uma empresa especializada em trazer companhias e fazer todo um planejamento que envolve a companhia, e a reboque disso veio tanto o nosso escritório de advocacia do Brasil, que hoje em dia faz holding patrimonial, toda a parte de proteção que envolve a saída fiscal do Brasil, quanto o escritório de advocacia dos Estados Unidos, que também é um braço legal do nosso trabalho. Então, hoje em dia nós somos um escritório não mais especializado
em direito, em empresas. Nós somos um escritório especializados em famílias e curar a dor daquelas pessoas. Então, a cada dor nova que a gente tem, a gente pensa em criar uma solução para essa dor, porque a gente se aproxima muito das famílias. Então, assim, não à toa, os clientes viram nossos amigos e a maioria dos nossos encontros acaba terminando num evento na minha casa, ou na casa do Henrique, ou um evento corporativo que a gente sai para almoçar, como foi hoje, ou um grupo de negócio network. Então, acho que essa é a finalidade principal e tudo que vem depois disso, toda a história que a gente foi construindo a partir disso, foi construída com base nessa premissa e com um viés muito sincero e muito genuíno. Então, acho que essa é a lógica básica das companhias. Perfeito, Henrique, Ferron. Bom, o ponto positivo de deixar o Bruno fazer a introdução é que ele deixa o nosso trabalho mais fácil depois. Então, a gente só precisa embarcar ali no discurso dele, mas o nosso trabalho fica bem facilitado. Então, como ele disse, o nosso dia a dia aqui nos Estados Unidos é esse, ajudar as famílias a realizarem seus sonhos, e esses sonhos têm várias contrapartidas. Tem um sonho da família que ainda está no Brasil, está chegando nos Estados Unidos. Tem um sonho da família que já chegou nos Estados Unidos e quer ser melhor orientada, ou orientada da melhor forma possível dentro dos seus limites patrimoniais, sucessórios, etc. Então, a gente consegue, através tanto da SLS quanto da Premium, ajudar e caminhar de mãos dadas com a família ao longo de todo o processo, até porque, com o tempo, a gente acabou percebendo que o Green Card, os vistos, OL, é uma sopa de letrinhas, são muitas opções, mas o ponto aqui é que esse visto é a porta de entrada para os Estados Unidos. E aqui sua vida começa, sua vida civil começa, suas obrigações e situações rotineiras da vida acabam ocorrendo, como casamentos, etc. E um aluguel, uma compra de um imóvel, uma venda, enfim, são, assim como a sua vida no Brasil segue, aqui vai ser mais ou menos parecido. Então, nosso objetivo é esse, tá? Caminhar junto e conseguir ajudar em todas as frentes necessárias. E agora, antes de passar a bola para o Hugo, mas queria, para quem está entrando aí, que está conhecendo a gente tem um super envolvimento com o mercado financeiro. Então, todos nós aqui somos investidores também, tivemos alguma ligação, ou temos ainda com o mercado, principalmente ali na Faria Lima, no Brasil, né? Normal. E acho que uma conversa boa que a gente vai ter hoje é sobre internacionalização de patrimônio, né? Eu acho que a gente vai poder falar um pouco disso também aqui, dos detalhes jurídicos, por isso que todo mundo está aqui na tela. Acho que para deixar os investidores seguros aí, como de repente levar parte da companhia ou espelhar com uma certa filial e deixar isso estruturado para a família viver aqui nos Estados Unidos de forma plena, tá? É um pouco disso aí. Eu vou passar para o Hugo. Ótimo. Só umas breves colocações, para não ficar um pouco repetitivo. Eu peço desculpas porque entrei um pouquinho atrasado. Estava aqui às voltas com duas crianças que estão em férias de verão, então tá uma beleza. Mas te falar que eu confesso que eu gosto, que acaba que a minha casa é um lugar onde todas as crianças da vizinhança vêm brincar, então eu vejo todo mundo. Então, assim, tem um custo, mas é bom. A gente tem uma filosofia assim, de trazer as coisas para uma discussão um pouco mais ampla, né? E assim, tanto mais ampla no sentido de ir além de imigração, quanto mais ampla no sentido de não nos limitar, e acho que posso falar isso com bastante conforto, simplesmente a pessoa que só pensa num green card, né? Na verdade, olhar para o mercado americano de maneira ampla, né? Oportunidades, de modo geral, que vão não apenas dos negócios, a toda a proteção que se pode oferecer à família. E eu, pessoalmente, sou um partidário de buscar sempre o melhor dos dois mundos, né? Quer dizer, a gente está conversando com uma série de pessoas que têm negócio de sucesso no Brasil. Acho que com todos os desafios que existem no Brasil, a melhor coisa é manter os dois ambientes e fazer a conexão tranquila. Então, dessa forma, o que nós temos buscado e temos conseguido muito bons resultados é proporcionar as maneiras para que as pessoas consigam
levar os seus negócios aos Estados Unidos, mas sem, claro, cada pessoa tem uma visão diferente, mas sem que necessariamente precisem pensar numa ruptura com o Brasil. A ideia é de extrair o maior número de benefícios possível que esse novo mercado traz. Isso vai não apenas, por exemplo, passa não apenas, por exemplo, pela ampliação da visão do próprio empresário, né? Quando a gente fala desses planejamentos, né, de imigração, de vistos, a gente está tratando da primeira fase, mas depois que a pessoa se instala nos Estados Unidos, né, e para quem realmente gosta do que faz, ele percebe que é um mundo diferente, que tem uma série de descobertas interessantes, né, fazer negócios, as suas coisas cotidianas, né, como é que você vai lidar com o contador, com o banco, aluguel, enfim, as primeiras vendas que você vai fazer, as primeiras prestações de serviço e tudo mais. Enfim, a quantidade de oportunidades que o sistema tributário americano oferece, por exemplo, para otimizar a tributação, né? Seja no sentido de planejamento melhor, seja no sentido de dedução de despesas e outras tantas coisas. Então, a nossa ideia é justamente essa de proporcionar os caminhos, né, para os clientes virem para os Estados Unidos para se instalar, mas depois disso continuar servindo esses clientes de modo que eles permaneçam protegidos para muito além da imigração. Excelente, excelente. Muito obrigado, senhores, pela apresentação. Uma honra estar aqui com vocês e até para quem está participando. Podem ter certeza que a gente está com um time de peso aqui para conversar sobre o assunto. Acho que sou suspeito por falar, obviamente, mas acredito que não exista referência maior quando o assunto é assessoria imigratória, green card, indicar os melhores caminhos aí para quem quer morar nos Estados Unidos com segurança. A gente está aqui com o melhor time possível. Então, obrigado aí para quem está participando e também obrigado aqui vocês que estão aqui com a gente para a gente ajudar as famílias que a gente atende. Vamos começar então, vamos levantar algumas questões que eu acabo recebendo no dia a dia, né? Dúvidas mais básicas, a gente vai aprofundando. Imagina o seguinte, eu estou com a minha esposa em casa, a gente está começando a conversar sobre a situação do Brasil e tudo que a gente se incomoda, e a gente viajou, conheceu lá fora, e a gente ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, né? A gente vê o nosso poder de compra aqui, como que é difícil, né? Você está sempre enxugando gelo, você tem a questão de moradia, você tem a questão de segurança e tudo mais que a gente já está acostumado. Aí até aí tudo bem. Mas, considerando que a gente já entendeu isso, já tem isso um pouquinho mais claro na nossa cabeça, o que vocês consideram que seja imprescindível como o primeiro passo para a gente dar? Como um todo, tá? Pode ser o que o Ferron falou, como, por exemplo, começar a dolarizar, começar a investir em dólar, começar a dar o primeiro passinho, ou não. Pode ser já uma conversa com vocês. Mas o primeiro passo para quem está começando a conversar em casa sobre esse assunto. Bom, eu Olha, acho o que primeiro... você. Assim, Vai lá, vai lá. Quer começar, Hugo? Começa aí. Acho que dentro dessa ideia que a gente tem de uma visão mais ampla, né, que o primeiro passo pode ou não necessariamente passar por um planejamento migratório, né? Eu acho, inclusive, que diante da versatilidade dos clientes e da grande variedade de visões, né, existe uma série de oportunidades que o visto e o turismo mesmo já pode trazer. Quer dizer, é claro que isso precisa ser com muito cuidado, né? Porque o visto turismo, né, você vai lá, seu passaporte está escrito B1/B2. Né? Esse visto permite que você desempenhe determinadas atividades que não sejam de trabalho, mas que sejam atividades ligadas à área de negócio, de business. Você pode vir participar de conferências, treinamentos, reuniões, assinar contratos, né? Por exemplo, fazer a compra de um imóvel, a locação de um imóvel. Então, uma série dessas atividades, elas cabem perfeitamente nas providências que são necessárias para começar a instalação de um negócio. E aí, por que tem uma ênfase tão grande, né, em que isso possa ser feito sem necessariamente se pensar num procedimento imigratório? Com isso, quero dizer alguma coisa diferente do visto turismo. Né? Porque, por exemplo, quer dizer, uma das questões que a gente tem avançado aqui, um planejamento um pouco mais detalhado, como o Ferron disse, né, quer dizer, uma empresa que pode ampliar suas atividades nos Estados Unidos, sem imaginar que isso pode ser feito de uma série de formas, como, por exemplo, um aporte de capital, pura e simplesmente, né, de uma empresa que seja independente, ou então uma empresa que tem uma relação qualificadora, né, seja uma filial, uma afiliada, subsidiária, enfim, de uma empresa brasileira, que pode, por exemplo, buscar uma opção mais sofisticada que seja, ao invés de receber um aporte de capital, tomar um empréstimo da sua empresa brasileira
e desde esse começo já contar com um planejamento mais sofisticado, de modo que o pagamento desse empréstimo vai ser pactuado entre as empresas da melhor maneira possível, e isso vai proteger essa empresa contra determinados dobramentos tributários futuros que podem ser mais complicados para os sócios até. Então, assim, o primeiro passo, ele pode passar pela imigração ou não, mas normalmente nós vamos ter uma conversa com o cliente para identificar quais são as aspirações dele, e a partir das aspirações dele e do perfil, oferecer mais opções do que ele eventualmente possa ter encontrado até aquele momento. Perfeito, muito bom. Ok, acho que a parte da valorização do patrimônio também acaba, né, sendo um dos pontos principais nos pilares ali para a gente começar a pensar nisso, né? Então, tá dando pitaco aqui do meu lado mais da parte de investimentos. Costumo conversar com os clientes que têm esse tipo de dúvida, tipo de demanda, fala, ok, entendi sobre seus sonhos, seu objetivo, pode ser que você um dia vá com a sua família para fora, mas e hoje? Já começou a dolarizar seu patrimônio? Já tem dinheiro no exterior? Até para que você, em algum momento, daqui a 2, 3 anos, que seja o seu prazo ali, de acordo com o seu planejamento, você ter a possibilidade de refletir sobre, porque né, às vezes a gente nos planeja, passa o tempo, bota 7, 8, aí as coisas não se torna impossível, né? Que você vai deixar, abrir mão do seu sonho, mas obviamente fica mais complicado. Então, acho que também é muito importante aí essa parte de investimentos no exterior para a gente conseguir estruturar esse planejamento. É, bom, dando sequência, e o que vocês entendem até no dia a dia de vocês, que são os perfis mais comuns de brasileiros que vão morar no exterior? Por que eu pergunto isso? Porque muita gente acaba acreditando que isso é um sonho muito, muito distante. Ou eu preciso abrir uma mega empresa, começar um negócio gigante aqui no Brasil e levar a marca para fora, com muito sucesso, e aí sim eu conseguir morar lá. Ou preciso casar com uma americana, assim eu tenho green card. Qualquer, sabe, essas dificuldades que a gente acaba imaginando, e muitas vezes a gente imagina que esse processo pode ser muito mais simples. Então, o que vocês têm a dizer sobre isso? Qual que é quais são os perfis mais comuns aí que vocês têm no dia a dia? Bom, voltando um pouco na outra, sim, eu acho que primeira coisa, acho que é a informação, é conversar com as pessoas, é agendar uma reunião, dolarizar patrimônio é muito importante, guardar dólar é muito importante. A gente sabe que a gente vive um momento incrível no dólar, então assim é uma ótima hora para fazer isso. Então tudo isso leva a gente a tornar aquele sonho mais real e mais concreto. E a informação, ela é talvez o ponto central, porque hoje em dia você sabe fazer tudo e você tem informação de tudo, ou no YouTube, ou no ChatGPT, ou no Claude, agora que ficou melhor do que todo mundo hoje em dia. Mas a verdade é que quanto mais fontes você consultar, melhor. Vale a pena consultar o YouTube, vale a pena você conversar com escritórios de advocacia, vale a pena você consultar o Claude para que você tenha a maior quantidade de informação possível, adapte essas informações todas que você colheu à sua realidade e depois entenda se aquilo se encaixa no que você imaginou. E aí eu vou um pouco para a sua pergunta. Por quê? Porque dentro disso tem todo tipo de perfil. A gente tem um mega empresário que quer trazer a companhia, mas ele não vai operar aqui 100%, ele só quer o brand, ele só quer dizer que tem um braço nos Estados Unidos, porque para ele isso é muito vantajoso, e aí ele tem alguns bichos que ele pode trazer um cara importante para fazer essa operação ainda que mínima rodar. E aí a gente está falando do mega empresário, que é aquela coisa que a gente não acredita que seja possível para todo mundo, mas a gente tem também a família. A gente tem também aquela pessoa que sempre sonhou morar nos Estados Unidos, que construiu uma carreira de sucesso, seja na Faria Lima, como é o caso do Ferron, por exemplo, que teve um destaque grande naquela área de atuação dele, como em qualquer outra. Então, assim, existem dois tipos de perfis, e o mais legal nisso é que os Estados Unidos, nessa avaliação de perfil, ele não tá preocupado com o seu poder financeiro. Ele está preocupado com a sua capacidade técnica, inicialmente, e depois com o que você pretende fazer nos Estados Unidos. Se o que você pretende fazer nos Estados Unidos, agregar a sua capacidade técnica, ele é bom o suficiente, ele vai fazer com que a economia se beneficie, porque, afinal de contas, os Estados Unidos é o maior beneficiário da sua vinda. Quando a gente pensa em green card, a gente pensa muito assim, a gente vê muito isso no dia a dia. Não, isso é
os Estados Unidos estão me concedendo um favor, uma graça. Meu Deus do céu, eu tenho que chegar na frente do oficial de imigração e me ajoelhar porque ele está sendo muito bonzinho comigo. E a gente teve um caso recente, o Hugo fez inclusive a entrevista de preparação e falou o seguinte: calma aí, muda a sua postura. A sua postura não é essa. Você é importante para o país. E aí, a gente não está falando de um mega empresário, de um multibilionário, a gente está falando de um cara que tem um currículo bom o suficiente para poder ser interessante para o país, e a gente muda muito isso. Então, a gente está falando de um profissional de TI, a gente está falando de um engenheiro, a gente está falando de um empresário, a gente está falando de um barbeiro, por exemplo, que tem uma rede gigantesca no Brasil, ou gigantesca de 3 lojas, por exemplo, mas que tem um bom planejamento para cá. Enfim, a gente está falando de diversos perfis financeiros, mas mais do que isso, de pessoas que têm um destaque na sua área, um perfil intelectual muito interessante. E um ponto interessante em relação a isso, complementando a resposta do Bruno, é que a gente tem clientes com um perfil que talvez já esteja dolarizando o seu patrimônio há 8 anos, há 10 anos, fazendo esse planejamento. Lá atrás, em 2012, pensou em 2026, em 2030 eu vou morar nos Estados Unidos, e faz um planejamento a médio prazo e vai dolarizando o patrimônio, vai conquistando coisas aqui nos Estados Unidos e faz de uma maneira suave, mas tem aquele cliente que veio para a Disney, passou 10 dias em Orlando, no avião, conversando com a esposa, falou: por que não? Será que a gente pode ter essa vida? Será que a gente pode morar nos Estados Começa Unidos? assim, né? Se você E acaba. todas as nossas histórias que passaram um pouco por isso. Começa Né? com o Mickey, né? A gente brinca que o Mickey é o nosso melhor vendedor. O Mickey tem um papel importantíssimo, brincadeiras à parte, acontece muito. E às vezes nunca dolarizou o patrimônio, não pensou. Isso não necessariamente é um pré-requisito. É óbvio, a gente tem que criar o planejamento mais eficiente possível. Mas às vezes começa através de dentro do avião, voltando de Orlando, chega no Rio de Janeiro, São Paulo, na sua residência, entra em contato com a gente. E aí a gente consegue traçar um planejamento, e em algumas situações esse planejamento é mais rápido do que muita gente possa imaginar, dependendo, óbvio, o Bruno falou das capacidades técnicas, do currículo daquela pessoa física, mas pode ser que a própria empresa seja um instrumento dessa mudança. Então, os Estados Unidos têm diversas opções. Eu costumo brincar que tem opção para todo mundo. Algumas são mais caras, em algumas opções a preocupação dos Estados Unidos é financeira, é o dinheiro, quanto que essa pessoa vai investir nos Estados Unidos. Outras opções dependem muito do currículo daquele aplicante, mas conversando, a gente vai encontrar caminhos. Então, por isso que, respondendo a sua primeira pergunta, junto com a segunda, a conversa, o bate-papo é o primeiro passo, e alguns clientes vão chegar nessa conversa maduros, suficientes e prontos, outros não, outros vão precisar traçar um caminho e a gente vai ajudar, a gente vai traçar esse caminho juntos. Excelente. Vini, Opa, só pegando aqui um gancho rápido, porque eu, anos e anos trabalhando na Faria Lima ali, dentro de escritório, a gente inclusive trabalhou juntos numa corretora, mas o que eu desconhecia, para mim era só o IB5. Então, para mim era só o IB5, não existia outro visto que levava para o Green Card. E depois que eu fui entender que tinha o tal do EB2, do EB1, as outras terminologias e como que seria essa disposição para chegar. Então, e hoje, assim, pelo que eu vejo aqui dentro da companhia, o visto que menos a gente faz é o tal do EB5, porque as famílias têm um currículo, as famílias têm uma vida pregressa ali no mercado, na carreira laborativa, e isso se aproveita muito ali no pleito, então não tem-se necessidade de ir para o EB5, entendeu? Que são muitas dúvidas até de investidores que estão aqui assistindo a gente agora. perfeito, concordo, concordo. E aproveitando o gancho, quando a gente fala sobre a parte técnica, fala de currículo, até para ilustrar, para quem está nos acompanhando aqui, a gente está falando de doutorado, mestrado, precisa ter uma tese, é claro que quanto mais melhor, óbvio, tá? Mas só para não colocar uma objeção em quem, de repente, se formou há poucos anos, não tem uma pós, trabalha num determinado mercado há alguns anos também, mas o que seria de critérios mínimos? Sei que existem vários, mas pelo menos dos principais perfis ali, dos mais comuns que a gente estava falando, que seria de critério. E o outro ponto, já até para linkar com isso, e o inglês?
É uma barreira muito grande, assim, obviamente tem que ter, mas meu não está fluente, eu estou no básico ainda, dá tempo, eu inicio meu pleito aqui, inicio minhas conversas com a Premium, com a SLS, Legal e desenvolvo meu inglês. Como que isso pode ser um empecilho para mim? Bom, se Eu, ninguém começar, eu vou começar, porque vocês sabem que eu gosto desse assunto. Primeira coisa, o que a gente sempre fala é que você precisa ter destaque na área, tá? O mestrado, o doutorado, talvez eles sejam um sinônimo de destaque, mas eles são critérios objetivos, ok? Você se mostrou um profissional qualificado, mas o que você fez de destaque na profissão é tão importante quanto esse outro requisito fundamental, que é por exemplo, o básico do básico, tá, Marcos? Para a gente poder não ficar se estendendo muito nisso. É você ter graduação e 5 anos de experiência profissional progressiva. Isso é suficiente para sua aprovação? Já há alguns anos isso não é suficiente para aprovação, nunca foi, mas se aprovava muito caso somente com base nisso. Isso é a mais pura verdade. O que os Estados Unidos pretendem ver ok, você é objetivamente falando, você é um profissional capaz de aplicar para esse tipo de visto, mas você tem destaque, o seu projeto é bom o suficiente? Então, assim, isso quebra muitas barreiras na vida da gente. Como é que é esse destaque? Mestrado, doutorado? Mas às vezes é algo muito menos conhecido do que isso. Isso é conhecido por todo mundo, ninguém tem a menor dúvida de que um profissional com mestrado, doutorado é um profissional tecnicamente qualificado, mas ele é um profissional de destaque na área dele, ele é reconhecido pelos pares dele, os pares dele o veem como referência. Esses são outros pontos tão importantes ou mais importantes, e daí depois disso entra, quando a gente fala de um visto de imigrante, o projeto para cá, especialmente do EB2NW, que é um visto que a maioria dos brasileiros conhece. Quando a gente fala de vistos empresariais de não imigrante, a gente está falando muito mais da companhia, o que você vai trazer para cá, como você vai trazer para cá, quanto você pretende investir, quanto você pretende faturar, quantos você pretende empregar, do que da pessoa em si. Então, assim, e aí eu poderia perfeitamente emendar um discurso que o Henrique faz em todas as lives, que existem mais de 100... Ele deve ter falado isso na última, né? Se vocês gravaram aí, quem assistiu vai repetir. Existem mais de 180... E de por fato isso que existem mais... E é por isso que eu falo que tem opção para todo mundo, mas é óbvio, você tem que entender ali o que os Estados Unidos vai. As opções existem por conta de uma necessidade do país. Ele quer exigir alguma coisa de vocês. Então, o grau avançado acadêmico que o Bruno comentou sobre ensino superior completo e 5 anos de experiência profissional, ele desce um pouco a régua da exigência do currículo do aplicante, mas ele tem uma preocupação muito grande com o que esse aplicante vai fazer nos Estados Unidos, que é o interesse nacional, Purpose and Endeavor, o goal, o plano. Então, isso é tão importante quanto o seu passado que ele fez até aqui. Eu vou dar um exemplo de uma cliente que ela me veio na cabeça agora porque ela me ligou agora há pouco e está tá indicando para a gente uma amiga dela, etc., que é uma menina que ela tem 28 anos, 28, 29 anos, recebeu o Green Card há mais ou menos 2 meses atrás, 3 meses atrás. Ela é uma engenheira civil, ensino superior completo, se formou em engenharia, tinha 5 anos de experiência profissional progressiva pós-formada, e só assim, entre aspas, né? Não é só, mas ela tinha assim um perfil que a pessoa de carreira do mundo corporativo entrou ali, foi engenheira júnior, e foi subindo. A gente fez o caso dela, ela foi aprovada. Ela tinha um proposal endeavor muito forte. Então, o que é o proposal endeavor significa qual o plano dela, o que ela vem fazer aqui nos Estados Unidos? Ela está na área da construção civil. Então, isso é um ponto super legal, mas um outro exemplo, essa semana a gente teve um caso de um cliente aprovado no O1, que é um visto para habilidades extraordinárias, com um tatuador. Foi aprovado sem RFE e não foi contestado nenhum ponto dessa aplicação, uma aprovação direta. Isso aconteceu no final da semana passada, na verdade, quinta ou sexta-feira. Então, tem espaço para todo mundo, é claro, tem que conversar, tem que entender o perfil daquela pessoa. E um outro ponto importante, a gente passa a bola, que eu acho que o Google vai querer comentar também sobre esse assunto, é que cada profissional tem um perfil. Quando a gente fala de mestrado, pós-doutorado ou doutorado, as pessoas ficam muito com esses títulos acadêmicos na cabeça. E algumas carreiras, esse título não representa necessariamente um avanço profissional, uma qualificação que faz qualquer diferença. Por exemplo, os empreendedores. A gente estava no evento hoje, durante o dia, que tinha mais ou menos 30 empreendedores,
que se eu falar para alguém ali fazer um mestrado, um doutorado, eu não tenho tempo para isso. Eu sou empreendedor, sou CEO, sou um executivo de uma empresa de sucesso e a minha preocupação é outra. Minha preocupação não é um mestrado ou um doutorado. E tá tudo bem, a gente vai construir o caso desse perfil, dessa pessoa, abordando os pontos positivos da carreira dele, que talvez sejam as conquistas profissionais como empreendedor. Então, esses títulos, às vezes, o cliente chega para a gente pensando, não tem um mestrado, então acabou o sonho americano. Não, não é isso. A gente tem que conversar. Certamente você tem outros feitos e a gente vai destacar isso ao longo da sua jornada migratória. Essa grande variedade de vistos, ela até reflete a possibilidade que você tem de considerar um perfil ou outro, é claro, de acordo com determinadas situações, né? Quer dizer, existe, por exemplo, um visto específico que leva ao Green Card, que é voltado para professores universitários, né? Pessoas que têm um currículo acadêmico sólido, uma experiência acadêmica sólida. É claro que para esse caso, nesse caso vai ser relevante, mas eu queria só abordar a questão da língua inglesa pelo seguinte: isso é uma mudança um pouco recente que aconteceu, a gente já observou isso. Eu já vi isso assim de perto em duas ocasiões diferentes, né? Não existe um requisito legal específico que trate de conhecimento da língua inglesa. Por outro lado, né, quando a gente fala de dois tipos de vistos que são mais comuns, né, dessa sopa de letrinhas, o EB1A e o EB2, que são, respectivamente, vistos para pessoas com habilidades extraordinárias e excepcionais, né, e dentre outras coisas. Ora, se a gente está defendendo, né, um caso em que a pessoa efetivamente tem todas aquelas qualificações, ela vai implementar atividades relevantes no país, é muito natural esperar que ele tenha um comando mais do que mínimo do idioma. Isso começou a se refletir mesmo de uma primeira vez que eu observei isso, a pessoa já estava nos Estados Unidos, né? Era um profissional liberal da área de saúde, e ela recebeu, né? Estava em processo, né, já finalizando ali, esperando para receber o green card, e ela recebeu, né, um documento, um pedido de provas adicionais, que a imigração costuma mandar, perguntando o que ela estava fazendo para implementar o seu projeto, seu plano proposto no país. E ela tinha abandonado aquilo quase que completamente, né? Dentre outras coisas. Ela nem foi buscar a licença, né? A autorização, a licença para exercer a profissão regulamentada que ela tinha no Brasil, e ela nem foi buscar nenhum conhecimento de língua inglesa. Foi viver num lugar que era mais confortável, é claro, uma decisão pessoal, mas um lugar onde se falava português, a comunidade brasileira era muito grande. Então ela ficou em pânico, né? Depois, enfim, eu não sei que fim levou o caso, mas agora, nas entrevistas do consulado, que nós preparamos os clientes, era, olha, isso tudo aí, para usar a expressão do pessoal aqui, é fair game. Então, assim, se você vem dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, que, né, tem todo esse perfil, espera-se, no mínimo, que a pessoa tenha esse comando. E essa interação ali no consulado, ela é alguma coisa que vai durar entre 6, 8 minutos, né, de pé, através de um balcão, com aquele, parece um balcão de agência bancária, né, protegida, à prova de bala, com aquele microfone, e todo mundo em volta vai ouvir. Então, assim, esteja pronto para ser docemente constrangido em português ou inglês, como o oficial quiser. Então, assim, é o que a gente fala. Para você ter uma ideia, o que a gente faz, assim, para uma sessão dessas de 8, 12, 10, 6, 8, 9 minutos, eu nunca tive um cliente que eu tivesse tido menos de 2 reuniões com eles, cada uma reunião de 1 hora. Então, assim, uma das coisas que a gente precisa você imagina, né, cara? É a entrevista final. O CEO passou na porta ali e pergunta: por que eu devo te contratar? É exatamente isso que ele está te perguntando. E ele tem todo o direito de perguntar no idioma que ele quiser. E o problema é todo seu. Sim, para ser muito simples, o problema é todo seu. Ninguém te convidou, você se colocou naquela posição. Defenda-se, né? Então, de novo, não é que existe um requisito legal, mas o oficial tem uma amplitude muito grande, ele tem uma latitude de decisão muito ampla, ele pode fazer isso, esteja preparado. Até porque, é, dentre outras tantas coisas, você vai para um lugar que não fala o seu idioma natal, o seu idioma nativo, então esteja preparado, né? É o seu cartão de visitas e a sua primeira linha de defesa, não tem a menor dúvida disso. Por isso é tão importante. Excelente, excelente. É, aproveitando aqui, algumas pessoas foram entrando ao longo do caminho para reforçar que em cima da tela a gente tem um botão do Q&A, ou dependendo do como é que tá aí para vocês, PIR, eu vi que mudou recentemente aqui do Teams, vi hoje inclusive, é um botão para você compartilhar a sua dúvida.
Então clica aí, manda sua pergunta, fique Tá? 100% à vontade para participar. A gente está aqui para isso. Isso, Inclusive, desculpe interromper, por eu, favor. não, imagina, Né, que eu estava verificando aqui no chat, no Q&A, né? aham, Aí no Q&A tem uma pergunta aqui do Bruno Fonseca. exato, Desculpa, Bruno, tem 10 minutos já. Depois de concluir o exato. processo, sou obrigado a manter uma residência nos Estados Unidos. Olha, se você está concluindo o processo que vai levar, né, à aquisição da residência permanente legal, o green card, como a gente costuma chamar, sim, você precisa manter uma residência nos Estados Unidos, mas não significa que você esteja impedido de ter atividade no exterior. Manter essa residência nos Estados Unidos implica ter laços com o país, né? Então, enfim, aluguel ou compra de imóvel, conta bancária, cartão de crédito, plano de saúde, carro, seguro, se houver filhos matriculados e frequentando a escola. É claro, se a pessoa tem, por exemplo, atividade no exterior, ela pode viajar com toda frequência. E isso depende, né, de uma análise que faz de totalidade de circunstâncias. É claro que existem umas linhas que a gente não recomenda cruzar de modo nenhum. Por exemplo, uma ausência contínua maior que 180 dias leva a uma presunção relativa de que a pessoa está abandonando a residência permanente legal. Uma ausência contínua maior do que um ano é praticamente uma presunção absoluta e uma perda da residência. Então é preciso, ainda que a pessoa tenha laços com os dois países, é preciso que esse laço de residência, essa intenção de permanecer, de se estabelecer, esteja dirigido aos Estados Unidos. Para os outros vistos de trabalho, como por exemplo o L1, né, que é um visto que empresas utilizam para transferir gerentes executivos, a atividade dessa pessoa pode até pedir, requerer, né, que ela viaje muito, mas ela, além de precisar ter laços com o país, isso vai ter que se demonstrar de uma outra forma, que ela só pode trabalhar para aquele empregador em tempo integral. Então, ela vai precisar estar vinculada àquela pessoa. Então, ainda que ela viaje muito por conta do trabalho, da natureza, das ocupações dela, ela precisa demonstrar que ela está ligada àquela empresa, trabalha nos Estados Unidos e que ela está instalada no país de acordo com aquele visto. Não sei se responde a pergunta, enfim, fica à vontade para complementar a indagação que a gente vai seguindo. Ok. Então, Bruno, a resposta aí do Hugo sobre o tema. Com algum ponto em aberto, por favor, reforça aí com a gente que essa, essa pergunta pode ser a dúvida de outras pessoas também, então só enriquece o nosso papo. Ô, Vini, só para não Claro, esquecer aqui, o contato do WhatsApp da empresa está aqui no chat, tá? Quem quiser já anotar, enfim, pode ir anotando, tá? Tá aqui no chat, acho que está fixado, se não me engano. Então fiquem à vontade aí também, podem voltar. perfeito, perfeito. Então, tem mais uma pergunta que acabou de surgir aqui do Gabriel. Senhores, a pergunta é: quando vocês citam mestrado e doutorado, se referem a ca- carreira, né? Carreira estricto sensu, ou Estrito seja, senso. carreira acadêmica ou pós-graduações lato sensu, também são contabilizados? Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Passei a bola para vocês, senão o Tá, pessoal só ouve minha voz. Vamos lá, os dois. Senão sou eu que conduzo. Vai lá, vai lá. tá. Gabriel, na verdade, não existe essa limitação estrito sensu ou lato sensu, MBA. O que a gente faz na prática é contar a sua história profissional. Então, através da sua história profissional, você pode ter ali um mestrado estrito sensu, um MBA, uma pós. A gente tem dois perfis muito claros de cliente. O cliente que tem uma carreira acadêmica e, naturalmente, esse cliente com carreira acadêmica, além dele ter um mestrado, além dele ter um doutorado, ele participa de, por exemplo, julgamento de bancas de TCC, de tese de mestrado, ele faz parte de grandes associações, ele tem artigos publicados. É uma pessoa que, por natureza, pela próprio perfil profissional, acaba se envolvendo nesses requisitos que se aproximam muito de um visto chamado EB1A. Mas se a gente estiver falando do EB2NW, por exemplo, que é o visto de segunda preferência, que o Bruno comentou ali sobre o ensino superior completo e 5 anos de experiência profissional progressiva pós-formada, todas as suas qualificações, os seus títulos, eles estão ali para agregar valor ao seu caso e mostrar que você é uma pessoa, por exemplo, bem posicionada além daqueles requisitos mínimos. E aí, dependendo do seu perfil profissional, talvez possa ser um lato sensu. O principal aqui
você não precisa necessariamente se apegar a esses títulos ou subtítulos. O importante é o contexto integral da sua carreira. Isso é o seu tempo de experiência profissional, a progressividade da sua experiência, esses títulos também, mas ali eles são evidências que vão gerar um determinado valor. Não sei se eu consegui responder a sua dúvida, Gabriel, mas eu acho que o mais importante, Marcos, que a gente percebe que tem muitos clientes que ficam muito apegados a determinados títulos. No bom sentido e no mau sentido. No mau sentido, porque eles, às vezes, nos ligam, mandam uma mensagem, conversam, falam, Henrique, eu não consigo fazer o AB2, eu não consigo fazer o AB1, eu não consigo ir para os Estados Unidos porque eu não tenho um título XYZ. E não é assim. Não é uma receita de bolo. Às vezes, a gente tem cliente que não tem ensino superior. A gente tem cliente que terminou um ensino médio e entrou no mundo ou corporativo ou começou a empreender, são empreendedores de extremo sucesso e por questões que a gente sabe como funcionam as coisas no Brasil, ele se dedicou e preferiu se dedicar mais à sua empresa do que a qualquer outro título acadêmico. E está tudo bem. O que a gente vai ter que fazer aqui do nosso lado é mostrar para o oficial de imigração que aquela pessoa ela é, sim, bem-sucedida mesmo sem não ter terminado uma faculdade, por exemplo. E não tem problema nenhum, como eu disse, a gente tem clientes com esse perfil que acaba tendo as suas aprovações. O importante é o contexto, Gabriel, não se apega, não vale muito a pena chamar a gente, o Ferrão colocou o nome, o nosso contato e o número do telefone ali no chat, bater um papo, a gente vai entender melhor a sua trajetória profissional e conseguir ajudar de uma maneira mais assertiva. E, Marcos, tem uma pergunta aqui, entre a pergunta do Gabriel e a do Sim, Bruno, não sei se você vamos não foi lá. passar de propósito. Tá. Não, não. Subiu a do Gabriel, vamos lá. Alexandre, para quem tem passaporte e cidadania europeia, especificamente italiana e portuguesa, o processo é mais simples e rápido? Não, ou seja, não ser 100% brasileiro tem uma vantagem aí? Tem uma vantagem. Na verdade, é porque essa cidadania ela abre um caminho adicional. Existe um visto chamado E2 para pessoas que têm cidadanias de países que têm determinados tratados com os Estados Unidos, e ele permite que essa pessoa vá empreender, desenvolver negócios nos Estados Unidos. E me parece que há algumas vantagens que são muito importantes, que são: primeiro, você precisa ter uma empresa no exterior que tenha uma relação qualificadora com essa empresa americana. Esse é um empreendimento que vai ser completamente independente do que a pessoa tem no seu país de origem. E é até bom que assim seja. E é um tipo de empreendimento em que não existe um mínimo legal de valor a ser investido, né? Muita gente fala de US$ 100.000, por exemplo, mas isso é um pouco um consenso entre advogados de imigração por conta do texto de um documento que é utilizado para guiar os oficiais consulares, e lá na parte específica está entre parênteses, por exemplo, um investimento de 100 mil. Então, muita gente usa isso como referência. Mas é claro que o investimento maior ajuda, mas existem casos de 25, 35 mil. Outra vantagem, né? Podem ser os ramos mais variados possíveis. Outra vantagem, não é necessário que seja uma coisa que tenha um destaque, mérito substancial, importância nacional, como é essencial para outros vistos, né? Então, a pessoa precisa estar pronta para desenvolver aquele negócio, mas ela tem uma grande agilidade. Isso vai desde salão de cabeleireiro, empresa de jardinagem, culinária, restaurantes, lojas de conveniência e outros tantos. O que esse visto traz de ônus, por assim dizer, a pessoa precisa se dedicar exatamente a essa atividade. Ela não pode ter outra atividade fora, então ela tem que estar 100% investida naquilo. Essa atividade, o desenvolvimento dela, precisa, ao longo do tempo, gerar efetivamente lucros, empregos, pagar impostos. O que a lei pede é que seja um investimento que não possa ser marginal apenas. Quer dizer, ele não pode dar apenas para sustentar a família e muito pouquinho mais. Ela tem que ser um empreendimento que tenha um perfil e a pessoa precisa estar se aplicando e levando isso adiante. Tem uma desvantagem que ele não deságua, por assim dizer, no Green Card. Por outro lado, ele permite renovações praticamente ilimitadas, né? E é claro, enquanto a pessoa toca esse investimento, ela sempre pode pensar numa outra opção imigratória que esteja ligada a essa atividade. Enfim, só para complementar, só para finalizar a resposta,
De novo, a gente tem tido contatos com alguns clientes em outras áreas depois da imigração, e a gente sempre observa isso. Uma vez que a pessoa se instala nos Estados Unidos, a janela de oportunidades e a visão dela amplia de uma tal maneira que muitas coisas que ela sequer imaginava antes vão começar a estar disponíveis. Legal. Tem uma pergunta aqui no chat também. Oi. Desculpa te interromper, o pessoal já está chamando a gente aqui no WhatsApp e eu vou ser delicado aqui. Assim que a gente acabar, eu prometo que a gente já, acabando a live, a gente já começa a responder, Excelente. já marcar uma reunião para bate-papo, tá? Então, podem chamar aqui no WhatsApp já para registrar os contatos, para a gente ter já esse link, né? Para a gente marcar reuniões. Vai ser um prazer poder falar com vocês. Mas a gente acabando aqui, a gente já dá vazão, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, reforçando que os contatos aqui da Premium estão no chat. E, de qualquer forma, nos procurem também. Sou assessor aqui da Verso. A gente também consegue conectar, marcar essa reunião. E tem uma pergunta aqui no chat do Reginaldo e questionou qual é o tempo médio do processo para se conseguir a liberação para viver e trabalhar nos Estados Unidos. Pergunta de $1 milhão. Quero ver qual dos três vai querer responder essa. Não, Quero ver. eu quero Porque saber essa é uma pegadinha, eu diria. uma valor da resposta. Acho que primeiro, assim, a gente tem várias linhas né, e tem vários procedimentos e maneiras de pensar. No meu caso, eu sempre falo isso, eu optei por fazer o caso inteiro do Brasil, via consular, sair do país com o meu caso aprovado e com o stamp colado no passaporte. Aquele adesivo, ao invés de ser um adesivo de turista, é um adesivo de imigrante. E assim que eu cheguei aqui, eu recebi o green card em casa. Essa é a maneira que a gente recomenda para 90% das famílias, dos nossos clientes, dos nossos amigos. Por quê? Porque são pessoas, na maioria esmagadora das vezes, estruturadas no Brasil. Então, se você está estruturado no Brasil, essa residência permanente, essa cidadania para um outro país, por exemplo, como Itália e Portugal, ela tem que ser planejada. Então, você tem que imaginar que isso vai levar quanto tempo se você começa uma cidadania italiana? Você está falando de 3, 4 anos. Então, assim, uma residência permanente para os Estados Unidos hoje em dia leva uma média de 2 anos, de 1 ano e meio a 2 anos, podendo chegar a 2 anos e meio. Então, isso dentro de um planejamento não é nada, porque às vezes a gente leva muito mais tempo para poder construir alguma coisa na nossa vida, na nossa carreira, com um tempo maior do que isso. A gente está falando, obviamente, de uma residência permanente, de um green card, depois leva para a cidadania, e nada melhor do que um planejamento, porque nesse planejamento, nessa janela de tempo, se você souber usar essa janela de tempo, você se torna um profissional melhor. Você faz o inglês, deixa o seu inglês, que é de cursinho de inglês, o inglês afiado. Você prepara a sua vida de negócio. Então, você começa a vir para os Estados Unidos com visto B1, B2, que é o que você provavelmente já tem no passaporte, mas começa a participar de grupos de networking, começa a conhecer business, procurar business. Então, você vem para cá, depois de 2 anos e meio, 3 anos, preparado. Então, eu acho que quando a gente fala de uma janela de tempo, eu sempre levo em consideração que a janela de tempo ela é favorável, ela é boa para a gente. Se fosse um negócio para conseguir o green card e chegar daqui a 6 meses, você não se preparou em nada. Você vai chegar aqui com a cabeça de um turista para turistar por 6 meses para depois ver o que dá. Quando você tem uma janela de tempo de 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, você se prepara para isso pessoalmente, profissionalmente, transição de carreira, prepara os seus ativos, você manda o seu dinheiro para cá, você cria companhias aqui nos Estados Unidos, enfim, você começa a conhecer o mercado americano em todos os aspectos, né? E tem um outro ponto em relação a esse fator tempo interessante, que a gente tem clientes que assinam um contrato com a gente em 2026, pensando em morar nos Estados Unidos em 2029 e 2030. Ou seja, pode ser um planejamento a médio prazo. Só que a gente tem clientes que assinam um contrato com a gente querendo morar nos Estados Unidos em novembro. Eu fiz uma reunião hoje, meu dia hoje, primeira reunião do dia, começou com uma família e a gente estava ali conversando sobre algumas possibilidades, o AB1, o L, a sopa de letrinhas, são realmente muitas opções. O fator tempo é fundamental. E no caso dessa cliente, ela quer, é muito importante para ela chegar nos Estados Unidos ainda esse ano, até dezembro de 2026. É possível. É possível. Não vai ser um visto de imigrante. Ela não vai receber o green card até 2026. Mas a gente pode fazer um planejamento com uma aplicação temporária, através do L ou através do O. Nesse caso específico era até o L. O L é um visto de transferência
entre executivos, de um executivo entre empresas do mesmo grupo econômico. Um exemplo, você tem uma empresa no Brasil, essa empresa no Brasil ela é operacional, ela gira, tem funcionários, ela roda, você vai abrir uma subsidiária, uma filial, um braço dessa empresa brasileira nos Estados Unidos, e você, pessoa física, vai ser transferido entre uma PJ, da PJ brasileira para a PJ americana. Se você conseguir fazer essa estruturação de maneira rápida, e dá para fazer isso em 3, rápido, que eu digo no mundo da imigração, 3, 4 meses é algo muito rápido. Então, conseguindo fazer isso em 3, 4 meses, é possível que você esteja nos Estados Unidos até o final do ano. Então, quando a gente conversa com o cliente, a pergunta dos objetivos, do quanto esse cliente pensa em chegar nos Estados Unidos, tem influência direta em qual a melhor opção. Existem planejamentos de médio prazo, existe planejamento também de curto prazo. E, sinceramente, hoje em dia, eu vejo uma maneira muito amigável o cliente optar por um visto temporário, entrar no mercado americano, ganhar tempo, começar a ganhar em dólar, ter essa celeridade de mudança e aqui nos Estados Unidos fazer uma aplicação aí sim de médio prazo, que poderia ser uma B1, poderia ser uma B2NW. Então, depende muito do seu perfil do planejamento familiar, mas dá para encaixar e dá para conversar, óbvio, dependendo de alguns fatores, mas dá para conversar e chegar no consenso no qual as suas preferências sejam também atendidas nesse processo decisório. Bom, aproveitando está chegando em 1 hora de papo aqui, vai fluindo, o tempo passa, a gente nem vê. Tem uma curiosidade, inclusive eu aprendi essa com o Ferron, sobre a questão de estrutura familiar, como que é esse processo para quem tem esposa, tem filhos, né? Que às vezes a pessoa pensa, pô, ok, gostei aqui, mas fazer conta, porque tenho minha esposa, tenho mais 2 filhos. Então, se for, não sei, exemplo aqui, um valor X vai ser X vezes 4, vezes 5. Como funciona isso? É por cabeça, é por grupo familiar? Quem que entra do grupo familiar? Talvez seja uma das perguntas top 10. Primeiro se eu consigo green card, segundo quanto tempo demora, o terceiro esse investimento é para todo mundo, né? Então, a gente matou talvez as perguntas mais importantes aí, que acho que resolvem 90% dos questionamentos. Não, tá? A vantagem de um visto de imigrante, de não imigrante, para qualquer tipo de visto, basicamente, é que o aplicante é o principal. Então, tanto você tem uma aplicação e os outros são dependentes, quanto você não soma investimento. Do ponto de vista de investimento, você só paga uma vez, cruamente falando é isso. Mas você também não soma potentes aplicantes. Por exemplo, Marcos e a esposa é muito boa, o Marcos também é muito bom. Não há um somatório de perfis. Então você não constrói um caso mais importante porque a sua esposa é tão boa ou melhor do que você. A gente vai escolher o melhor caso. No meu caso, a minha esposa era muito melhor do que eu. Então ela foi a principal. Então eu me beneficiei do caso dela. E aí, do ponto de vista de investimento, a gente também está falando de um investimento só. Então, voltando um pouco, no meu caso, no seu caso, Marcos, você está falando de 4 pessoas da família, você vai pagar ali, sei lá, de 10 a 20 mil dólares, assim, de uma forma bem grosseira, a gente está falando de 5 mil dólares por pessoa, para uma residência permanente para os Estados Unidos. E aí vem aquela coisa de você, mas é muita grana. Sim, 20 mil dólares são 100 mil reais, mas é muita grana. Comparação ao quê? É muita grana para um carro popular no Brasil? Eu acho que é. Agora, para uma residência permanente nos Estados Unidos, eu não acho que é. É uma questão de prioridades e visão de como você entende que entrar no mercado americano, morar nos Estados Unidos, seja para investir nos Estados Unidos, seja para trazer teu business para cá, quanto vale isso para a sua vida, uma questão de valoração. Então, o Bruno falou muito coerentemente sobre dinheiro. E um ponto que ele tocou agora, 20 mil dólares são 6 meses de uma tuition de um dos filhos numa universidade americana. Então, assim, pensa que assim, você paga um pleito familiar com 6 meses de um filho seu na universidade, com um pedaço de 6 meses de um filho seu na universidade. Então, realmente, depende do ponto de vista que você olha, né? Se você olha desse ponto de vista, é muito barato, deveria custar muito mais e não custa, ainda bem. Mas se você olha por outro ângulo, aí fica caro, né? Então tudo depende do ângulo que você olha. O ângulo que eu olho, até já aproveitando para trazer uma outra curiosidade, também aprendi com o Ferron, com relação a desconto da faculdade. Meu ângulo é o seguinte, pô, se eu tô aqui no Brasil, quero que minha filha, que hoje tem 5 anos, está fazendo 5 anos,
estude nos Estados Unidos, faça faculdade nos Estados Unidos. Talvez meu custo gira em torno de 60, 80 mil dólares ano aí. A gente daqui e minha filha estudando lá. A partir do momento que eu faço esse processo, tiro o green card, me torno um cidadão americano, tem desconto na faculdade? Isso mesmo, Ferrão? Consigo pagar menos? Eu vou deixar o Henrique falar que ele fez o mestrado aqui nos Estados Unidos, É, jurídico ali. o, é que se você, na maioria das universidades, existe um valor, um custo por crédito maior quando você é um estudante estrangeiro. Se sua filha vier, por exemplo, com visto F e estudar numa universidade americana, provavelmente ela vai pagar mais caro em algumas universidades, o dobro do valor por crédito do que um cidadão americano, do que um residente permanente. Eu, no meu caso, no meu mestrado, eu fiz como residente permanente e eu economizei talvez 3 vezes o valor do custo de um EB2 por exemplo. Quando a gente está falando de 20 mil, eu economizei 3 vezes esse valor só por não ter entrado no meu mestrado com visto F como estudante internacional. Então, isso, se você colocar na ponta do lápis, faz muita diferença. Óbvio, o dinheiro é uma questão de perspectiva. Para alguns, isso realmente está fora do alcance, para outros, não. Mas quando a gente olha o custo Brasil, e o Bruno, eu gosto muito do exemplo do carro que o Bruno fala, porque o carro é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei. E aí, quando eu olho os preços dos carros no Brasil e comparo com os preços dos carros aqui nos Estados Unidos, eu falo, nossa, se eu estivesse no Brasil hoje, qual carro eu teria, assim, numa situação hipotética? Ou será que eu teria coragem de pagar 6 dígitos num carro popular, ou então no carro usado? E aí, a gente brincando com o carro, a gente vê realmente que, assim, às vezes a pessoa tem um carro de 6 dígitos múltiplos, mas acha os 20 mil dólares do pleito caro. Aí realmente é questão de prioridade, tudo bem, respeito, cada um tem a sua, mas, de novo, o custo Brasil ele é muito alto. E dependendo da perspectiva, imaginando no processo para a família inteira e os benefícios que vem a partir desse investimento, bom, eu tomei essa decisão, né? Eu tomei essa decisão há 9 anos atrás e aqui estou. Na sua Então, opinião, né? Literalmente está falando do que você fez. literalmente eu fiz isso e aqui estou. Então, não tem muito como negar esse fato. Muito bom. Bom, pessoal, mais dúvidas aí a gente reforça. Os contatos estão aqui no chat. Podem chamar seu assessor, procurem a gente aqui da Verso para que a gente possa conectar, trazer uma reunião. Papo super produtivo com 3 pessoas que fizeram exatamente esse caminho. Então, não só trabalham com isso, passaram na prática, na pele, por todo esse processo e hoje são referência aqui para o nosso mercado brasileiro e estão ajudando muitas famílias, inclusive famílias que a gente atende aqui na Verso a seguir e alcançar esse objetivo também. Queria agradecer mais uma vez, Bruno, Henrique, Ferron, é sempre bom falar com vocês, é sempre um momento de muito aprendizado. Reforçar também nas redes sociais, eles são bem ativos, pessoal, então sigam aí o Bruno, o Henrique, o Ferron no Instagram, tem um canal no YouTube da Premium GMP, da SLS Legal. Então, se quiser deixar aí também no chat, pessoal, por favor, fiquem à vontade para que vocês também consigam acompanhar o trabalho deles aí pelas redes. Considerações finais, se alguém tiver alguma dúvida também enquanto isso, podem Vou mandar aqui, a começar gente está aqui aqui então ainda. para finalizar, mas agradecer, Vini, você sempre, a turma da Verso sempre presente aí com a gente tem uma conexão super bacana e dizer para vocês assim, que a gente também tem uma conexão financeira. Então a empresa, quando ela começa uma conversa com as famílias ou com o pessoal que vai vir conversar com a gente está super em contato ou em conexão ou linkado com o assessor de investimentos. Então, assim, quando a gente vai fazer alguma sugestão, alguma recomendação ali na jornada, paralelamente esse assessor está junto nas reuniões. Então, essa conversa facilita muito, dá muita velocidade, tem muita economia fiscal de dinheiro toda envolvida nesse processo. Então, esse passa a ser um trabalho que, inclusive, a gente nem cobra para isso. Acho que um dia até a gente deveria cobrar, mas assim, a gente faz isso porque é um skill que a gente tem aqui dentro da companhia e a gente usa em benefício das famílias, tá? Então, acho que isso é importante frisar para vocês aí. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal. Bom, o recado final que eu deixo aqui bom,
Primeiro, a gente está disposto a conversar com vocês, bater papo com vocês, fazer esse tipo de evento quando vocês quiserem, tá, Vini? Conta com a gente. Por favor, pentelhem um assessor de vocês aí. Quando é que vai ter aquela live? Quando é que a gente vai bater papo? Tragam as dúvidas, tragam qualquer curiosidade, qualquer dúvida, qualquer início de planejamento de sonho. Começa aqui. Começa num bate-papo, começa com um amigo seu que mora fora. Nem sempre você tem essas pessoas por perto. Então, aproveita, convida quem ainda não quem não é cliente da Verso, para conhecer a Verso, para consequentemente conhecer a gente. Então, assim, façam com que essa mensagem chegue para outras pessoas. E, de novo, a gente está aqui para bater papo, para informar. Isso aqui não é a ideia, aqui não é ser técnico, a ideia aqui não é mostrar que a gente conseguiu. A nossa ideia é mostrar que é possível para alguns e que também não é possível para outros. Então, a gente conhecendo essas nuances e essas características, eu acho que a gente pode dar os passos com mais segurança. Então, fiquem à vontade para... Tá, Vini, Ferron, vamos fazer isso de novo, Henrique, Hugo, vamos fazer isso quantas vezes vocês quiserem, com a frequência que vocês quiserem, porque eu acho que isso é que dá solidez e principalmente faz com que as pessoas tomem a decisão de forma mais acertada possível. E a gente tem conteúdo toda semana, porque afinal de contas, toda semana o Donald Trump twitta. Então, enquanto ele estiver tweetando, enquanto ele estiver com uma rede social própria, a gente vai ter muito conteúdo para falar o tempo todo. Obrigado, viu, gente? Foi um prazer. Excelente. Muito grande. Obrigado, pessoal. Obrigado a E, ó, vocês. E, ó, Marcos, um prazer, realmente muito legal essa dinâmica, ainda mais tirando dúvidas. A gente gosta muito desse bate-papo, é o que a gente faz todo dia, o dia inteiro, então é muito legal vocês terem essas dúvidas. Inclusive, eu vou fechar aqui com a do Bruno, porque ele comentou ali sobre animais de estimação, existe alguma coisa relacionada a isso no processo? E é muito legal a pergunta dele, porque a imigração vai muito além de um visto. A imigração é a mobilidade da família. Então, sim, a gente tem parceiros que ajudam com animais de estimação, a gente tem parceiros que vão te ajudar na busca por imóveis nos Estados Unidos, a gente tem parceiros que vão ajudar numa consultoria para você escolher a melhor escola para os seus filhos. Enfim, é um mundo novo e o nosso papel é também através da Premium e além daquela aplicação. Óbvio que a aplicação é muito importante, ela é a porta de entrada, mas como eu disse, você quer vir com a família toda de uma maneira muito, muito tranquila e mantendo o seu padrão de vida, a sua qualidade de vida no Brasil. Então, conte bastante com a nossa ajuda, chama a gente através daquele número, vai ser um prazer conversar com cada um de vocês de maneira individual. E mais uma vez, obrigado aí pelo tempo, Marcos. Perfeito, obrigado a vocês aí. Do Bruno, desculpa, Bruno, acabou passando aqui. Você pegou, Henrique? Desculpa, Bruno Fonseca, foi esse que eu respondi agora. Isso aí. Respondeu, né? Isso. Estava acompanhando aqui, deixando ver se não deixou nada passar. Copiei aqui o Instagram que o Bruno tinha colocado, o YouTube também, enfim. Obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado, Hugo, também. E até a próxima. E fica à disposição aqui, pessoal. Grande abraço. Abraço, pessoal. Valeu.